Fala galera, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre sistemas lineares. O que são esses sistemas lineares? São conjuntos de equações lineares que possuem variáveis em comum. Então, para que eu aplico esses sistemas lineares, Eduardo? Pensa bem, todas as trajetórias lineares ou comportamentos lineares geram o que a gente chama de equações lineares, que são aquelas famosas retas, no plano ou no espaço. Os sistemas lineares eles permitem que a gente verifique se existem pontos em comum ou não existem pontos em comum entre duas ou mais retas. Então, por exemplo, se eu tenho dois objetos, certo, que seguem trajetórias lineares, foram projetados de um ponto A para chegar em seus respectivos destinos. Então, um sai daqui, outro sai daqui. Jogo os dois. Esse momento aqui, em que os dois se tocam, vai ser o que a gente chama de solução para esse sistema linear. O sistema linear permite que a gente verifique qual é esse ponto de contato entre essas duas trajetórias lineares, certo? Ou esses dois comportamentos lineares, encontrando soluções que servem tanto para a primeira equação, quanto para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima, para a oitava, para a nona, para a décima. Não importa quantas equações sejam. O que importa é que, se você quando acha a resposta do sistema linear, ela serve de resposta para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e para todas as outras. Existem vários tipos de sistema. Esse aqui, que existe uma resposta específica para ele, é o que a gente chama de sistema possível e determinado, SPD. O sistema possível e determinado é um exemplo de sistema linear em que você tem duas trajetórias e você tem duas equações lineares, pode ser chamado de trajetórias também, e essas equações lineares, duas ou mais equações lineares. O sistema possível e determinado é um exemplo de sistema linear em que você tem duas ou mais equações lineares, certo? E que elas vão se tocar em apenas um ponto. Existe apenas um ponto em comum para todas essas retas, beleza? No nosso caso aqui, a gente vai se focar nessa aula de hoje em resolver esses sistemas, principalmente esses 2x2, que são os mais comuns a gente encontrar em avaliações internas e externas. E o que acontece? Eu vou responder esse sistema aqui usando o que a gente chama de adição do sistema linear. Então eu vou procurar modificar essas equações, certo? Para que eu possa somar as duas e encontrar uma resposta. Então como é que vai funcionar aqui? Eu vou pegar uma dessas duas equações, pegar por exemplo a de baixo, e vou multiplicá-la por menos 1. Eduardo, por que você está multiplicando por menos 1? Simples. Observe um detalhe aqui, ó. Tanto na de cima quanto na de baixo, eu vou encontrar uma variável com um coeficiente. Variável y, coeficiente menos 5. Variável y, coeficiente menos 5. Observou que as duas são iguais? O que eu vou fazer? Como eu disse, o processo vai ser de adição, ou seja, eu vou somar de cima com a de baixo. Então, olha só o que vai acontecer. Quando eu somo essas duas expressões aqui, eu vou ter o seguinte, ó, quando eu somo essas duas expressões, depois que eu faço essa multiplicação, eu vou ter x menos 5 mais menos 4x mais 5y, certo? No caso, x menos 5y mais menos 4x mais 5y. O que acontece quando eu faço essa soma? Vamos multiplicar aqui que você vai entender melhor. Ó, eu vou pegar de cima, repetir, né, já que eu não estou fazendo nada com ela. Aqui fica x menos 5y igual a menos 5. E na de baixo multiplicar os dois lados por menos 1. Então, ó, 4x vezes menos 1, menos 4x. Aqui, menos 5y vezes menos 1 dá mais 5y. E aqui eu vou ter 10 vezes menos 1, que dá menos 10. Galera, o que eu vou fazer então para responder esse sistema linear? Eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Simples assim. E aí o que vai acontecer? Ó, x menos 5y. Vou agora adicionar a esta equação aqui de baixo. Ó, como aqui o sinal é de menos, mais com menos dá menos. Então, menos 4x. Vou só repetir então o que está aqui, ó. E como eu somei esse lado, eu tenho que somar esse lado também da igualdade. Então, menos 5 mais menos 10. Como vai fazer o jogo de sinal, mais com menos dá menos. Então, ó, menos 5, menos 10. Galera, o que eu vou fazer aqui? Ó? Observa que aqui, ó, 5y mais 5y, os dois aqui, ó, são iguais, só troca o sinal. Então, eu posso cancelar. A partir do momento que eu cancelo, vai sobrar só x menos 4x. X menos 4x, que é igual a 5 menos 10, ou menos 5 menos 10, menos 15. E desse lado de cá, eu vou ter o quê? E desse lado de cá eu vou ter o quê? O x menos 4x, que vai ser menos 3x, que é igual a menos 15.
Então, ó, quem está multiplicando vai passar dividindo e vai ficar então x igual a menos 15 sobre menos 3. Menos com menos dá mais, 15 dividido por 3 dá 5. Então, meu valor de x nesse sistema linear vai ser esse 5, em específico. Agora, quem vai ser meu valor de y nesse sistema linear? Simples. Se eu já achei 1, como aqui é um sistema 2 por 2, possui apenas duas variáveis, se eu já achei o x, eu só substituo o x aqui dentro dessa primeira ou dentro dessa segunda, e quando eu responder a equação, eu encontro o y, certo? Então é isso que eu vou fazer. Ó. Vou substituir esse x aqui por 5. Vai ficar 5 menos 5y igual a menos 5. E aí eu vou simplesmente passar, quem não é variável para o outro lado, aqui vai ficar menos 5y igual a menos 5, menos 5. No caso, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Menos 5y, vou somar esses dois, repetir o sinal, né? Menos 10. Está multiplicando, passa a dividir. Então, y é igual a menos 10 sobre menos 5. Que vai ser igual ao quê? Menos com menos mais, 10 dividido por 5, 2. Então, olha só. Aqui eu encontrei o valor do y. Galera, observe o detalhe aqui. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho um valor de x e um valor de y específico. Quando eu estou resolvendo um sistema possível e determinado, eu sempre vou encontrar valores específicos para cada uma das variáveis, certo? Nenhuma delas vai ser expressada, por exemplo, como uma equaçãozinha, tipo, isso aqui, eu só encontrei o resultado para esse x aqui como resultado de uma expressão ou outra equação. Então, o que acontece? Se eu encontro o valor específico para cada uma das variáveis, eu tenho um sistema possível e determinado. Então, vamos lá. No caso aqui, se eu quisesse determinar então um conjunto de solução disso, eu representaria o par ordenado x5, ponto e vírgula 2. E aí o que acontece? Isso aqui já seria a solução do meu sistema linear, ou seja, 5x, o x igual a 5 e o y igual a 2. Beleza? Não inverta isso aqui, certo? Se você substituir o x por 2 e o y por 5, já não é solução para o sistema, beleza? Graficamente, a ideia disso aqui acontece por isso. Ó. Eu tenho aqui as duas equações lineares, certo? Aqui no caso, eu vou ter o meu ponto, que é o x igual a 5 e o y igual a 2. Bem aqui, ó. E essas equações, por sua vez, cada uma delas vai tocar esse ponto x, certo? Em um momento específico, beleza? Então, o que acontece? Essas duas equações, tanto a de cima quanto a de baixo, são basicamente a representação dessa equação, desse sistema aqui. E aí, o que é que eu vou ter? Ó? O resultado aqui, ele vai ser as coordenadas desse ponto aqui de encontro. Então, se tu inverte isso aqui, por exemplo, troca o x e o y de lugar, achando que não vai fazer diferença, acontece isso aqui, ó. Se você troca de lugar, você está se referindo a esse ponto aqui, não a esse. E a partir do momento que você está se referindo a esse ponto aqui e não a esse ponto aqui nem está dentro das equações. Certo? Para começar com essa. Então ele não vai poder ser um ponto em comum entre as duas. Então, inverter isso aqui e achar que não dá nada já é um erro grave. Não cometa esse erro, tá bom? E aí vamos para o próximo exemplo. Então esse é o nosso segundo exemplo, tá? O que a gente vai fazer? Um objeto A percorre a trajetória descrita pela equação 3x menos 2y igual a menos 2 e um B a trajetória B, que é x menos y igual a menos 2. Podemos definir que existe um ponto de encontro dessas trajetórias em, ou seja, ele que é a coordenada onde as duas se encontram. Perceba que ele me deu aqui duas equações lineares, certo? E essas equações lineares, por sua vez, eu vou colocar no sistema, beleza? Essas variáveis aqui, como eu vou querer o ponto de encontro das duas retas, ou seja, elas vão ter a variável em comum. Então, vai ser um momento em que esse x é igual a esse x, esse y é igual a esse y, e as duas são respostas que as duas estão respondidas igualmente. Então, aqui eu vou ter o quê? 3x menos 2y igual a menos 2, e aqui x menos y igual a menos 2. Esse menos 2 aqui foi coincidência, tá, gente? O que a gente vai fazer agora? Vamos responder o sistema linear usando o método de substituição. Como é que ele funciona?
Eu vou encontrar o valor de uma das variáveis. A partir do momento que eu encontro o valor de uma das variáveis, eu substituo esse valor na equação seguinte. Como é que eu faço isso? Por exemplo, vou pegar a equação daqui de baixo, certo? Essa daqui é porque eu achei ela mais simples. Os coeficientes são menores, mais simples de trabalhar. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente isolar ou x ou y nessa equação. Então, ó, x aqui está positivo, vou deixar ele desse lado, e o meu y está negativo, vou passar para o outro. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? Y positivo menos 2. Gente, essa expressãozinha aqui, ela corresponde ao valor do x. Isso aqui ainda vai ser útil para a gente quando a gente encontrar o valor da coordenada, o valor do y. O que acontece? Como eu fiz essa substituição, e agora eu encontrei que x é igual a y menos 2, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente vir aqui nessa equação de cima e substituir esse x por essa expressão, y menos 2. Olha como vai ficar. 3 vezes y menos 2 menos 2y igual a menos 2. O que vai acontecer aqui, galera? Eu vou fazer a multiplicação desse 3 por tudo que está aqui dentro do parênteses, certo? Se fosse qualquer número, multiplicava também por tudo que está dentro do parênteses. 3 vezes y, 3y, menos 2 vezes 6, 3 vezes 2 dá 6, mais com menos dá menos. Menos 2y igual a menos 2. O que eu vou fazer aqui? Ó? Esse 6 está aqui subtraindo, eu vou passar para o outro lado, somando. Então, ó, fica 3y menos 2y igual a 6 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então, aqui fica 1y, então só y. 6 menos 2 é 4. Olha só, achei o valor do y. Agora, você lembra que eu falei que essa partícula aqui seria útil agora? Ainda seria útil? O que a gente vai fazer? Eu não já achei o valor do y, desse ponto, né? 4. Y menos 2 é igual a x. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que x é igual a 4 menos 2, né? Porque o valor do y é 4. E 4 menos 2 é 2. Portanto, o que eu vou ter aqui? X igual a 2. Meu conjunto de solução, que é o local de encontro dessas duas retas, vai ser então o seguinte. Solução que é igual a o valor do x, que é 2, o ponto x2 e y4. E a gente encontra o local onde essas duas trajetórias se encontram. Belezinha? Esse é o método de substituição. Agora, gente, vamos para o nosso terceiro exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente vai tentar fazer uma igualdade entre essas duas equações no caso. O que a gente vai fazer? Eu vou observar o seguinte. Essas duas equações aqui, elas possuem duas variáveis, no caso, que é o sistema 2×2. Eu vou tentar isolar uma variável na primeira e isolar a mesma variável na segunda, certo? Então, eu posso escolher o x ou o y aqui, vai depender só do que eu quero fazer mesmo. No meu caso, como aqui está mais fácil e tem menos 3y nas duas, eu vou escolher isolar o 3y inteiro, certo? Isolar totalmente o 3y. E aí vai acontecer o seguinte, ó. Isolando esse 3y aqui em cima, eu vou ficar menos 3y, que vai ser igual a menos 12, e esse x aqui que está subtraindo passa somando. Aqui embaixo eu vou isolar o menos 3y, ele vai ficar sozinho aqui desse lado da igualdade, e esse x passa para o outro lado, subtraindo. Menos 6, menos x. Agora, gente, observa. Tanto em cima é igual a menos 3y como embaixo. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse também. Então, o que eu vou poder fazer? Ó? Menos 12 mais x, que é igual a menos 6 menos x. Portanto, o que eu faço agora? Eu vou simplesmente passar o que não for variável para um lado e o que for variável para o outro e responder. Olha só, está subtraindo, vai passar somando, então x mais x para esse lado, e para esse outro lado eu passo menos 12, que está aqui subtraindo, vai passar somando. Então, ó, 2x é igual a 12 menos 6, que dá 6, e x é igual a 6 sobre 2, que esse 2 aqui estava multiplicando, passa dividindo, e aqui dá 3. Consequentemente, gente, eu tenho o seguinte, ó, x que é igual a 3, certo? Aqui. E aí, se eu tenho x igual a 3, eu posso simplesmente substituir ele ou aqui, e já vou encontrar meu valor de y. Olha só, vou pegar nessa aqui de baixo, ó, menos 3y, que é igual a menos 6, menos 3,
E eu vou ter que menos 3y vai ser igual a menos 6 menos 3, menos 9. E, consequentemente, quem está multiplicando passa dividindo. E aqui eu vou ter menos 9 sobre menos 3. Menos com menos dá mais, e 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, eu vou ter o seguinte: y é igual a menos 3. Então, meu conjunto de solução aqui nesse sistema linear vai ser o seguinte: a solução dele vai ser 3 e 3. Vocês vão ver muito essa notação de vários ordenados separada aqui por vírgula, certo? Aí o que acontece? As duas notações são válidas na realidade. Porque o que acontece? Se você tem um número que ele é decimal, ele tem que ser obrigatoriamente representado com vírgula. E aí, se você escreve um número com vírgula e escreve a vírgula para separar os valores, pode ser que você confunda realmente, tipo, a parte inteira de um número com a decimal e a inteira do outro número com outro número. Literalmente você pode se enganar. Então, separar um ponto e vírgula da notação é interessante também. O que acontece então? Aqui você só igualou as duas equações e deu para responder. Gente, todos os sistemas lineares você pode responder da maneira que você achar melhor, contanto que você veja qual é a que fica mais prática para você. Essa escolha é totalmente sua. Você pode igualar as duas equações, você pode substituir uma dentro da outra, você pode simplesmente fazer a diferença entre as duas. As três maneiras vão responder do mesmo jeito. Você só tem que ver qual é a que fica melhor para você. Agora, eu vou dar uma contextualizada para você rapidamente o que é um sistema possível, isso falando graficamente, possível e determinado, possível e indeterminado, e um sistema impossível. Beleza, galera, olha só. Então, são três tipos de sistemas lineares que a gente tem aqui, certo? Que dá para você classificar. Que são o quê? O sistema possível e determinado, certo? Que é aquele sistema que possui apenas um ponto em comum, beleza? Então, você tem aqui as retas, certo? As equações lineares, elas vão possuir apenas um ponto P em comum. E quando elas possuem esse ponto P em comum, apenas um ponto, a gente vai dizer que é o sistema SPD, que é o sistema possível e determinado, certo? Sistema possível indeterminado, SPI, que é quando você tem as equações, elas têm uma infinidade de pontos em comum, ou seja, quando as retas que correspondem a essas equações vão acabar passando, vão ser representadas pelo mesmo gráfico. Então, se você passa uma reta para representar o gráfico de uma delas, você está representando o gráfico de todas. Então, qualquer resultado, qualquer resposta para uma das equações lineares vai ser resposta para todas as outras também. E aí você tem um sistema possível indeterminado, SPI, certo? Sistema impossível, SI, que é aquele sistema em que você tem duas equações, ou que você tem equações que são paralelas. Quando as equações são paralelas, certo? Elas não possuem ponto em comum, você vai ter o sistema impossível. O sistema impossível ele vai se caracterizar por quando você está respondendo ele, você chegar a conclusões totalmente absurdas. Por exemplo, você tenta usar algum dos métodos de resolução, qualquer um deles, e você chega a uma coisa parecida com essa. 5 igual a 2, por exemplo. Isso é absurdo. Por quê? Se você tenta responder uma coisa que não tem resposta, que não existe, quando você tenta responder ela, você chega a um resultado totalmente absurdo que não deveria existir também. Ou seja, uma coisa que não existe gera um erro no processo todinho. Então, gera esse erro aqui, certo? Uma forma de você verificar sistemas impossíveis é justamente isso. Tentou responder, chegou a uma igualdade totalmente absurda, você já tem uma confirmação que esse sistema é impossível. No caso dos sistemas possíveis, são os exemplos que a gente teve. Então, são sistemas em que você vai responder e vai encontrar um ponto em comum entre eles, certo? Então, vai haver uma resposta única. E sistemas possíveis indeterminados. São aqueles sistemas em que você vai responder, certo? E você vai ver que existe uma infinidade de respostas. Como, por exemplo, você tentou responder a todo usando qualquer um dos meios, e quando você terminou lá, você chegou a uma coisa do tipo 7 igual a 7, tá entendendo? Uma igualdade entre dois elementos iguais que você vai poder dizer, poxa, se eu substituir x, y, z, qualquer que seja a variável por qualquer coisa que seja, a igualdade não vai interferir em nada nessa igualdade, certo? Então, quando você responde e chega a uma conclusão totalmente óbvia, totalmente lógica, que não dá nem para você questionar, como uma igualdade, sendo uma igualdade entre dois termos, como nesse caso aqui, ou uma igualdade entre duas expressões, por exemplo, você vai ter um sistema que ele é possível, mas indeterminado. Porque não importa qual seja o valor de x, y, z, k, ou seja qual for a variável que você esteja
substituindo o sistema para encontrar a resposta, você vai chegar a uma conclusão que não vai se alterar com essa substituição de valores. Belezinha? Galera, então a nossa parte sobre sistemas lineares é basicamente isso. São formas de você responder, tá? Vai ser cobrado de você essa questão de saber responder o sistema. Veja qual é a maneira que é mais fácil para você responder. E essa classificaçãozinha para você ter a ideia de como é que funciona a questão do sistema. Se você entendeu essa classificaçãozinha, pelo menos o processo como ela funciona, já é o suficiente. Belezinha? Valeu!